Sejam muito bem-vindos ao quadro Verdade Nua e Crua. No vídeo de hoje, nós temos cantor evangélico que questiona as pregações atuais. Também temos pastora de igreja inclusiva, que afirma que pastores tradicionais são falsos profetas. Também temos pastor que afirma que aqueles que pecaram podem sim tomar a ceia. E esse é o nosso quadro Verdade Nua e Crua. Essa é a disciplina. Eu sou regente. Meu irmão não é mais. Eu sou músico. Meu irmão não é mais. Essa é a disciplina. Você não é durante 6 meses. Tá tudo certo. Mas tirá-lo da comunhão, proibir ele de participar da ceia, nós não temos esse direito. Porque realmente, dessa vez, eu tenho que concordar com o pastor Carlos Eduardo, pois nós não podemos proibir aqueles que pecaram de ceiar por alguns motivos. Jesus, em João, capítulo 6, verso 53, vai dizer que aquele que não come da sua carne e não bebe do seu sangue, esse não tem parte com ele. Logo, se algum pastor impede a pessoa que pecou de ceiar, também está impedindo de ter comunhão com Jesus. Já no livro de Romanos, capítulo 14, verso 40, Paulo vai questionar os romanos sobre o julgamento sobre os servos alheios, pois o Senhor que os chamou e que é o seu Senhor, ele é poderoso para suster todos os seus servos, independente de qual seja o grau de queda que ele sofreu. No texto base que fala sobre ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, vai dizer que nós precisamos examinar-se a nós mesmos e assim depois podemos ceiar. Depois podemos comer da carne e tomar do sangue de Jesus. Resumindo o texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, cada um deve ter consciência de que a ceia é o corpo e o sangue de Cristo e que tudo deve ser feito em memória de Cristo. E cada um deve ter a plena consciência de seus atos. Que nem eu sou digno. Jesus conquistou isso para ele. Jesus conquistou o direito de sentar à mesa para ele, entendeu? Então eu não posso tirar dele o direito de sentar à mesa. Mas eu posso, por exemplo, eu cortei o dedo, eu arranco o dedo fora? Não, mas eu isolo ele, curativo, mas ele tá no corpo. Vai mobilizar. Ele vai ser curado. Então é mobilizar, é disciplinar, sem matar. Porque se você proíbe o cara de participar da ceia, a ceia é a única coisa que o mantém em comunhão com Deus. Porque o que Paulo disse? Quem não come do pão, Deus disse, né? Quem não come do pão e não bebe do vinho, não tem parte comigo. Então você tira a pessoa de ter parte com Deus, você proíbe. Como eu já havia dito, o pastor ressaltou novamente aqui, impedir uma pessoa de participar da ceia é impedir essa pessoa de ter comunhão com Deus, de ter comunhão com Cristo. Então, eu aconselho você se examinar antes de ceiar. Se você acha que você deve ceiar porque você acha que você vai se recuperar, se regenerar em Cristo, ceie. Mas se a sua mente de alguma forma te acusa, não participe da ceia. Será que a gente não vai ser cobrado por cada mão levantada que a gente viu, mas que não entendeu o porquê está levantando a mão? É um assunto interessante. A maioria das pessoas não sabe. Porque a gente pregou um evangelho bonito e cheio de performance, cheio de excelência, cheio disso e daquilo outro, mas que não era o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que o Fernandinho está levantando é um assunto muito interessante, porque está se levantando um novo evangelho dentro da igreja que é uma erva daninha. E isso tem crescido a cada dia e muitos não têm tido a percepção. Porque a gente pregou um evangelho, ou parte do evangelho, que de fato Cristo nos prospera, que Cristo nos abençoa, que Cristo nos cura, que Cristo faz tantas e tantas outras coisas, mas também frases de efeitos, frases motivacionais, já vi até pregação sobre o Chaves, já vi pregação sobre os Simpsons, já vi pregação sobre o iPhone, sobre o copo Stanley, mas são poucos os pregadores que eu escutei falando sobre Cristo. Falar sobre Cristo tem sido uma mensagem cada vez escassa. Se a sua igreja ainda prega sobre Cristo, permaneça nela, agarre o seu pastor, fique ao lado do seu pastor, porque esse pastor ama Cristo. O apóstolo Paulo adverte a igreja de Gálatas dizendo que se alguém vos pregasse outro evangelho, além do que já havia sido pregado, que essas pessoas de Gálatas considerassem a pessoa que pregou o evangelho, a pessoa que pregou o novo evangelho, como anátema, ou seja, amaldiçoado. Essa pessoa era para ser amaldiçoado
pelos gatos. Esse tipo de pregação é bem comum nas igrejas pentecostais, quer dizer, nas igrejas neopentecostais. Mas também existe outra parte, que o pecado nos separa, o inferno é real e a cruz é a única ponte. Eu e você, a começar em mim, eu quero voltar na minha vida, na minha casa, a pregar aquilo que realmente é essencial, fundamental e que não pode faltar na minha vida. Mesmo que venha a ser repetitivo, eu não posso deixar nunca de pregar o fundamento do Evangelho, que é Cristo. E Cristo não é uma parte, não é apenas um pedaço, é um todo. Concordo com tudo o que o Fernandinho falou, inclusive a importância de colocar Jesus no centro da nossa família. Graça na boca desses pastores é liberdade para prevaricar, para fornicar, para viver em prostituição, para apoiar relacionamento aberto, trisal. As pregações da igreja inclusiva são aquele famoso tapar o sol com a peneira. A pastora Lana Holden, como ela prefere ser chamada, está fazendo isso nesta mensagem. Ao fazer estas afirmações, pois a graça não nos dá o direito de pecar. Pelo contrário, nós não devemos usar a graça de Deus para poder pecar, da mesma forma que o pecado do outro nunca será maior do que o meu. É por isso que Jesus nos exortou sobre os falsos mestres, sobre os falsos profetas. Os apóstolos também nos exortaram. 1 João 4:1, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Não é necessário nem explicar que falsos profetas existem no nosso meio e quem está falando, é uma falsa profetisa. Pois sua mensagem, embora utilize a Bíblia, é um falso evangelho. Pois o verdadeiro evangelho afasta o pecador do pecado e aproxima de Deus. Não o contrário, afasta-o de Deus e aproxima-o do pecado. O verdadeiro evangelho muda a minha vida, muda os meus desejos. Os meus desejos já não são mais os meus desejos. Eu não sou mais dominado por mim mesmo, mas o Espírito Santo é quem me guia. Já nesse tipo de evangelho, cada um se domina e faz o que quer. Gostou desse vídeo? Então comenta aqui nos comentários qual a tua opinião sobre a pregação da pastora Lana Holden.